Tô tudo arrumadinho para você, mas eu desarrumei. É que eu sou pititica. Depois arrumo para você, tá bom? Então, boa noite a todos. Aqui estamos novamente. Nossos projetos aqui não param, né, Lilene? Saímos daqui, era quase 2 da tarde, né, trabalhando aí com o projeto, tudo, mexendo na biblioteca, e aqui estamos novamente, né? E semana toda nós temos aí atividades, graças a Deus, por essa casa que nos acolhe e nos dá a oportunidade de aprender trabalhando, né? Bem, eu gostaria de dar uns recados, na verdade é um convite, né? Está chegando aí mês que vem, dia 15 de agosto, aniversário aqui do centro. E estamos aí bem animados, com uma programação muito boa. Nossos colegas que vêm aqui, olha só, a Eliana Pantoja vem dia 2, ela é lá do Piratininga, no Cantinho do Idoso, né, do Centro Toninho Marmo, né? Dia 4, nós temos a reunião da USE aqui na casa, com aquele café da manhã gostoso, né? Quem quiser comparecer, seja bem-vindo. 8 da manhã o café e depois, 9 horas, inicia-se a reunião. Então, quem quer conhecer, o centro vai ser o anfitrião, então por isso pode convidar, tá? Dia 9 vem a Jaqueline Paterno. A Jaque, aliás, amanhã vai ter uma apresentação especial dela, né? Um trabalho maravilhoso lá na sala Sara Imad, né? Lá na USE. Ela que vai falar sobre autismo. Ela tem um filho autista. Então vai ser uma oportunidade muito boa de aprendizado. Estarei lá. Já confirmei minha presença. Dia 16, a Renata não colocou dia 15 aqui, né? Pulou aqui. Ela colocou os palestrantes separados. Dia 16, a Renata Fabiani. 23, o Sidney Fernandes. Ele vai fazer a palestra e depois ele vai fazer a doação de todos os livros vendidos aqui na casa, né? Então, uma oportunidade muito boa. O ano passado ele já deu esse presente e foi muito bom para nós, né? No dia 30, a Alessandra Giovanetti, que vai fazer a palestra, né? Então, dia 15, que é o dia do aniversário, nós teremos aí várias atividades, sendo que às 19h30, o tenor Carlos Herrera vai fazer a abertura. Ele é maravilhoso, deixa um ambiente espetacular para nós, né? 19h45, as crianças aqui da evangelização infantil, pode trazer ela, viu? Convida ela que ela quer vir, né, Maria? Né? As crianças vão se apresentar aqui, né? 20 horas, o coral feminino lá do CPT. É maravilhoso aquele coral. Então não vamos perder essa oportunidade. 20h30, palestra com a Renata Fabiani, que vai falar sobre o histórico aqui da casa, né? Vai contar umas histórias bem bacanas aqui, de como que foi constituído esse centro espírita, né? E 21 horas, encerrando nessa festividade, nós teremos um bolo de quantos quilos, Di? 16 quilos? Nossa, um bolão, hein? Que delícia! 2 recheios? Meu Deus! Vai ser bom demais, hein? Olha que as coisas aqui são... É tudo exagerado aqui, hein? Vocês vão ver o bolão que vai ser. Então não vamos perder, viu, gente? Marca lá na porta da geladeira, viu, Maria? Põe um bilhetinho lá na porta da geladeira. Aniversário dia 15 de agosto. Para você vir, tá bom? Tá? Então vamos comparecer, prestigiar a casa. E para nós aqui, os trabalhadores, é muito importante tudo isso, né? As paredes não dizem nada, mas nós que estamos aqui, nós falamos muita coisa, né? Às vezes reclamamos, às vezes, na maioria das vezes, nós acabamos
por fim, agradecendo a Deus por tudo que nos acontece. Então, está aí o convite, não é? E no dia da reunião da USE, nós também entregaremos para todos os diretores que comparecerem, e eles vão levar para as casas onde frequentam. Então, vamos elevar a Jesus o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Mestre amado, nós temos muito que agradecer, Senhor. Então nós vamos fazer aquela prece que vós mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Vem agora conosco o Renato, que vai nos brindar aí, né? Uma belíssima palestra. Seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Obrigado. Você arruma o que eu desarrumei? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai conversar hoje sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Essa palestra faz parte de um estudo que a gente fez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e boa parte das informações que eu falar aqui na palestra estão no próprio livro, né? As coisas que eu forem acrescentando no decorrer da palestra eu vou citar ali, né? Porque eu uso algumas fontes que eu gosto muito, do Boa Nova, né? Do próprio livro Evolução em Dois Mundos, na própria Bíblia, né? Então tem algumas informações adicionais, mas a boa parte é uma reflexão, é um estudo sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de 1864, escrito por Kardec, em que nele ele traz várias informações, várias discussões das passagens da Bíblia, do Evangelho, mas com a ótica da doutrina espírita, né? Então são 27 capítulos estudando os textos bíblicos e dando as interpretações espíritas, e mais um capítulo com preces, né? Aí pode ser que alguém que não esteja muito familiarizado com a doutrina pode perguntar, assim, poxa, mas eu estou no centro espírita, por que vai estudar sobre o Evangelho, né? Eu gosto muito de uma passagem que tem no livro Boa Nova, em que Humberto de Campos fala sobre a importância do Evangelho nas nossas vidas, né? E ele fala que o Evangelho é o livro mais vivaz e o mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Então, se um livro tem todas as características, todos esses atributos, nada mais justo mesmo que tenha muitos estudos, reflexões sobre o Evangelho, né? E, logicamente, a doutrina espírita se baseia totalmente no Evangelho para dar as suas orientações sobre as condutas que devem ser tomadas ao longo das nossas vidas, né? Então, a gente percebe que aquilo que o João falou no capítulo 14 do Evangelho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele, é uma coisa real mesmo, verdadeira, que a gente deve se basear totalmente mesmo dentro da doutrina espírita, né? Então a gente percebe que Jesus é o nosso guia para a construção do reino de Deus em nossos corações. A moral de Jesus é uma moral universal, né? Ela serve para modelo para todas as pessoas, seja na Terra ou em outros planetas. A moral de Jesus para se alcançar um espírito puro é uma moral que pode ser baseada
para qualquer pessoa para que seguir, que ele vai estar em boas mãos. Esse é o caminho mesmo, né? Que nem fala no capítulo 14 de João. Mas olha que curioso, esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Apesar do nome do livro ser Evangelho segundo o Espiritismo, tem 2 capítulos que a motivação de Kardec para a discussão está no Velho Testamento, né? Nas falas de Moisés, na Torá. E faz um certo sentido, né? Uma vez que Jesus e seus apóstolos eram judeus, então todo o embasamento que eles tinham para dar as suas orientações, né, vinha do Velho Testamento. É lógico que eles Jesus trouxe conhecimentos novos, uma complementação, trouxe novos conceitos, mas a base está na Torá, né? E esses 2 capítulos, um é o capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo, que está no Levítico, capítulo 19. Interessante, né, a gente pensar que talvez o maior guia de condutas das nossas vidas já estava no Velho Testamento já, né? E o capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe, que essa passagem está dentro do Êxodo, capítulo 20, né? Bom, mas antes da gente começar ali, de fato, chegar no Êxodo, capítulo 20, né? No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa introduzindo uma passagem que se chama a passagem do jovem rico, né? E que se encontra no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, que é basicamente um jovem rico chega para Jesus e faz a pergunta que todo mundo gostaria de fazer se estivesse diante de Jesus. Fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus, então, utilizando os conhecimentos do Velho Testamento, da Torá, convida os jovens a pensar nos mandamentos trazidos por Moisés no livro do Êxodo. Então ele fala: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo, né? Se Jesus fala para se basear nossas vidas no Velho Testamento, né, a gente vai então no Êxodo capítulo 20, que é o que Kardec faz. No capítulo do honrai vosso pai e vossa mãe, ele continua o capítulo trazendo a passagem do Êxodo, que são os 10 mandamentos. Acho que boa parte das pessoas já deve ter ouvido falar sobre os 10 mandamentos. Moisés estava fugindo com o povo hebreu do Egito, né, em direção à terra prometida. No meio do caminho, no Monte Sinai, Moisés recebe de Deus, né, algumas orientações, algumas guias, alguns modelos, né, os mandamentos, de como que os hebreus deveriam seguir as suas vidas para ter uma boa relação ali com a divindade, né? Então, só para a gente relembrar, né, vai ser importante para os nossos estudos. O primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. O 2, não farás imagem esculpida, né? Só resumindo. 3, não tomarás o nome do teu Deus em vão. 4, lembra-te de santificar o dia de sábado. O 5º eu vou pular, né? Já vou falar dele. O 6 é: não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. O 9, não dirá falso testemunho contra teu próximo. E o 10, não cobiçarás. Então, analisando aqui os mandamentos, né, a gente consegue perceber que tem basicamente 3 tipos de grupos os mandamentos. Os mandamentos da relação com Deus, o mandamento da relação com o próximo, né, do homem para com o próximo, e o 5º mandamento, que é o que faz essa ponte de ligação, que é um mandamento tão importante, que é o único mandamento que é colocado uma promessa nele, que é o honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então Deus quis dar tanta importância para esse mandamento, que ele coloca como único mandamento que tem uma promessa, né? E ele funciona como uma espécie de ligação entre homens e Deus, entre Deus e os homens. Não sei se vocês entenderam, né, esse fluxo aqui dos mandamentos. A divisão é para que reconheça que esse grupo familiar, o grupo dos nossos pais, das nossas mães e da nossa família, é destinado ao grupo de pessoas que não são Deus, mas é mais do que o próximo. É como se formasse essa ponte mesmo, essa intersecção, né?
E a gente vai basear uma boa parte da palestra aqui no dia de hoje sobre esse mandamento, né? Que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará, né? Então, primeiro de tudo aqui, a gente refletindo sobre essas ordens, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam que essa intersecção, essa ponte, esse mandamento que faz a ponte, ele significa uma consequência, um caminhar da lei geral de caridade e amor ao próximo. O que isso significa? Isso significa que ninguém pode chegar ao ponto de falar assim, eu amo o próximo, sendo que a gente não consegue amar aqueles que Deus colocou mais próximo da gente. Não faz sentido, né? Você falar assim, não, eu amo o próximo porque eu convivo ali no centro, com aqueles meus amigos, com meus colegas, amo todos eles. Mas dentro da minha família, do círculo familiar, você não consegue ter paciência, você não consegue amar, você não consegue ter uma condescendência, você não consegue ser complacente com as pessoas do seu círculo familiar. E a gente vai ver mais para frente que a família tem um motivo dessas pessoas estarem unidas, né? Então não tem como a gente falar que ama o próximo, sendo que a gente não ama aqueles que foram colocados mais próximos da gente, né? A segunda reflexão, né, é sobre o verbo honrar, né? Deus coloca esse verbo honrar, né? Mas assim, algumas pessoas questionam, falam assim, por que ele não colocou amar? Não poderia colocar ama seu pai e sua mãe? Mas é que no Evangelho segundo o Espiritismo eles explicam que o honrar é na verdade porque eles querem trazer um dever a mais ali, né? Deus quis mostrar que o amor tem que se juntar ao respeito, à atenção, à submissão, né? À condescendência, cumprindo ainda de uma maneira mais rigorosa que você faria com o próximo, né? Tudo que a caridade ordena em relação ao próximo, a gente deveria fazer com os nossos familiares, né? É claro que esse honrar pai e mãe também se estende aos nossos cuidadores, né? Direcionar ele. Obrigado. E então esse honrar o pai e mãe também se estende aos nossos cuidadores. E ele sintetiza então a nossa relação com o próximo com mais intensidade e eleva a um novo patamar, né? E o que consiste então honrar os pais e mães, ou honrar nossa família, nossos cuidadores? Isso consiste que quando chegar a necessidade, isso consiste em assisti-los, proporcionar o repouso quando a idade chega, dar assistência em relação à saúde, cercar de todos os cuidados conforme eles fizeram conosco na infância, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala que não é só o necessário, não é só se fornecer o alimento, o abrigo e estar de bom tamanho. Ele fala inclusive dos cuidados amáveis, todos aqueles mimos, aquelas brincadeiras, até as coisas mais supérfluas. É muito importante para essa boa relação, para esse honrar a nossa família, né? Isso daí, que nem eles mesmos falam, não deixa de ser juros de uma dívida sagrada que a gente tem em relação aos nossos cuidadores. Porque é muito importante a gente refletir e quando a gente estuda sobre o Espiritismo, a gente percebe, tem um próprio capítulo sobre isso, né, que fala que Deus tem as suas leis que regem o universo. Então, se rege o universo, existem leis que regem a família também. E a lei que rege a família é a lei de cooperação. Porque de uma maneira muito peculiar na espécie humana, a gente é um dos poucos filhotes que a gente precisa de uma assistência muito prolongada dos nossos pais, dos nossos cuidadores, né? Senão a gente não consegue sobreviver. Qual bebê que sobreviveria sozinho, né? Qual criança de 2, 3, 4, 5 anos que consegue sobreviver sozinho? Não consegue. Então isso significa que para a nossa constituição biológica, social, cognitiva, a gente dependeu totalmente, né, daqueles que vieram antes da gente. Nosso pai, nossa mãe, nosso tio, tia, avô, primos, todos aqueles que deram os cuidados para a gente. Mas essa lei de cooperação tem desafios, né? E qual que é esse desafio? O desafio é que uma hora a gente recebeu, outra hora a gente tem que dar, né? Uma hora, para a gente chegar até aqui,
Alguém parou tudo o que estava fazendo para dar o suporte para a gente, para dar o cuidado. Alguém tirou muito dinheiro do bolso para dar o alimento para a gente, para dar o abrigo. Isso significa que uma hora a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então, uma hora a gente vai ter que parar tudo que está fazendo para cuidar daqueles que foram os nossos cuidadores. Uma hora a gente vai ter que tirar muito dinheiro do nosso bolso para dar o abrigo, para dar o alimento, para dar o sustento, né? Essa é a lei de cooperação, né? E essa lei de cooperação é tão importante, que é por isso que existe a promessa que foi colocada no mandamento. Por isso que Deus quis valorizar esse cuidado em relação à família, que é a promessa de prolongar os dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então a promessa ali era para ser um estímulo a mais para os hebreus cuidarem das suas famílias, cuidarem um dos outros ali, né? Principalmente no círculo familiar. Mas aproveitando o gancho ali dessa promessa, faz algum sentido a gente pensar e falar assim, se eu honrei meu pai e minha mãe, logo eu vou viver bastante tempo na terra? Não faz muito sentido, né? Se uma pessoa desencarna mais cedo foi porque não honrava o pai e mãe. Então essa promessa a gente tem que contextualizar com o momento que os hebreus estavam, né? Então o livro do Evangelho segundo o Espiritismo coloca a perspectiva dos hebreus. Eles estavam no deserto, fugindo do Egito em direção à terra prometida. O que eles queriam mais? O que eles mais queriam naquele momento era alcançar a terra prometida e viver ali a vida deles, né? O máximo de tempo possível. Por isso que a promessa, né? Essa promessa dentro do mandamento é colocada dessa maneira, que era o que eles mais queriam naquele momento, que se prolongue os dias na terra, nessa terra prometida que Deus daria para ele. Mas depois de Jesus, né, lembra que eu comentei no começo que Jesus usou a base da Torá, mas ele trouxe conhecimentos novos, ele trouxe novas informações, né? E foi com o advento que Jesus, que ele já trouxe ideias muito mais desenvolvidas e ele inicia o conceito de vida espiritual, falando, meu reino não é deste mundo, né? E ele fala também, não é na terra que vocês vão receber as recompensas das vossas boas obras, que nem tem no Sermão do Monte. Então hoje em dia a gente já entende que nossas boas condutas, nossas boas obras, a gente não deve esperar a recompensa aqui em terra, né? Não adianta a gente fazer algo bom pensando assim, eu vou fazer uma doação lá no centro, eu vou ajudar lá no centro, porque assim Deus vai me ajudar a ter sucesso no trabalho, né? Vai me ajudar a ter saúde. Não é assim que se espera essa recompensa. Jesus já trouxe isso para a gente, falando que as consequências das nossas boas obras vão estar no plano espiritual. É lá que a gente vai colher os frutos, né? Então é por isso que no mandamento está escrito na questão da terra prometida, mas hoje a gente já consegue entender que as nossas recompensas serão no plano espiritual, né? Seria ingênuo a gente pensar que todas as nossas relações de pai e filho são perfeitas, sem atrito, né? É muito bonito a gente pensar assim, mas é cheio de exemplos, até mesmo dentro da nossa família, de pais que às vezes não conseguiram cumprir todos os deveres. Normal, natural, somos espíritos imperfeitos, somos espíritos ainda em aprendizado, então é muito normal que nossos pais, ou a gente mesmo quando é pai, acabe tendo seus tropeços, né? E o que o Evangelho segundo o Espiritismo explica pra gente, né? Explica que mesmo assim não cabe censura em relação aos nossos pais, aos erros, aos tropeços dos nossos pais, né? Porque se a caridade manda que a gente pague o mal com o bem, que a gente seja indulgente com as imperfeições dos outros, não se diga mal ao próximo, que a gente esqueça e perdoe as faltas, até mesmo dos nossos inimigos, o que dirá em relação aos nossos pais, né? Então, por mais que eles tenham errado, a gente tem que ter todo tipo de complacência, todo tipo de flexibilidade para aceitar o momento, a evolução de cada um, né? Para aceitar os caminhos que eles acabaram trilhando, e a gente não cabe a censura, a gente tem que ao máximo ter ali a paciência, a gente tem que conseguir perdoar. O capítulo continua agora trazendo uma outra visão, né? Que entra o subtítulo que é: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
Essa é uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né, que se chama A Verdadeira Família de Jesus. Então eu vou ler ali, aqui conforme está no Evangelho, para a gente poder contextualizar e continuar o estudo referente ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus estava assim, né? Então Jesus falava com a multidão e está escrito assim: enquanto ele falava às turmas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. A gente já vai estudar sobre essa passagem, mas só por curiosidade, né, alguém pode achar estranho e falar assim, que até onde se saiba, Jesus não tinha irmãos, né? E isso daí acontece por causa da tradução, né? No hebraico não existia a palavra primo, usava irmão para resumir os parentes, para resumir a palavra filho do tio. Então ali, irmão, nesse contexto, seria mais alguns primos de Jesus. Então Jesus estava falando para a multidão, quando chegou seus primos, né, seus parentes, inclusive a sua mãe, e ele fala que a família dele eram os discípulos que estavam ali, né, na verdade. E quando a gente vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse subtítulo que é da parentela corporal e parentela espiritual, que a gente tem em mente, né, sobre o estudo agora aqui da noite de hoje, é sobre a frase que no Evangelho é colocada assim, escreve: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Essa frase é colocada dentro do estudo em relação à parentela espiritual, né? E o que quer dizer com isso? O que o Evangelho explica o Evangelho segundo o Espiritismo explica para a gente? Ele explica que o corpo procede do corpo. Então a gente é fruto, né, da questão da união, né, da reprodução dos nossos pais. A gente herda metade do material genético da nossa mãe e metade do material genético do nosso pai. É assim que fisicamente somos formados. Mas o espírito não procede do espírito. O nosso espírito não procede dos nossos pais, né? E isso foi inclusive uma pergunta feita por Allan Kardec na pergunta 203, em que Kardec pergunta justamente isso: os pais transmitem uma parcela de suas almas? Aí os espíritos falam que não, que eles dão apenas a vida animal, que a alma é indivisível. Bom, se a alma então não veio dos nossos pais, de onde que veio a nossa alma? De onde que veio o nosso espírito? E na pergunta 78, Kardec faz essa pergunta para os espíritos e a resposta é justamente essa, né? Os espíritos, como individualidade, tiveram princípio Kardec perguntando, os espíritos, né, tiveram em princípio ou existem com Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem: Deus sim existe de toda a eternidade, mas nós em algum momento fomos criados por Deus. Quanto ao momento, ninguém se sabe, né? Então a gente percebe que os espíritos então foram criados por Deus e nosso corpo físico somente que for da união do material genético dos nossos pais, né? E o livro Evolução em Dois Mundos dá um pouco dessa noção de quando que os espíritos, nós como espíritos, fomos criados, né? Está escrito assim, com supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias nas primeiras horas no protoplasma da Terra mais ou menos 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos, para quem tiver, a fim de que pudessem, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Ou seja, a gente já tem pelo menos ali 1,5 bilhão de anos. É lógico que assim, nesse 1,5 bilhão de anos de existência, a gente não teve sempre com os mesmos familiares, com o mesmo círculo familiar que a gente está aqui. Cada um teve suas diferentes experiências e às vezes mesmo os nossos pais foram criados depois do que a gente, né?
Mas ao decorrer das encarnações, em alguma desses momentos a gente está como filho, né? Mas o que o Evangelho segundo o Espiritismo também explica para a gente é que essas reuniões familiares, os espíritos que vêm para uma mesma família, não são fruto do acaso. Deus não fica jogando os espíritos como se fosse uma fila, da onde tem uma criança que vai reencarnar, onde pais vão ter um filho, você vai para cá, você vai para cá. Seria perder uma oportunidade muito grande da gente crescer, da gente evoluir, da gente ter experiência, para a gente se redimir de muitos erros. Então, o que o Evangelho explica para a gente? Que a formação da família existe por 3 laços. Existem 3 laços que a gente vai ligar uma ou outra pessoa, um ou outro espírito da família. E vocês podem até ir pensando, refletindo, você vai ver que dentro de uma mesma família, vocês vão ter os 3 tipos de laços, quando você pegar como um todo, nesse círculo grande familiar. O primeiro dele, é o mais óbvio, é por afinidade. Então Deus coloca os espíritos junto um do outro, porque eles já têm uma afinidade. Eles já são espíritos que já são ligados há muito tempo, já tiveram evoluções, outras já tiveram experiências outras, eles aprenderam muito em conjunto e se amam tanto que acabam programam sua reencarnação para vir junto, porque daí continuam aprendendo, se ajudam ainda mais, eles dão força um para os outros e as experiências, as provas, as expiações passam até um pouco mais mais leves, já que você tem o amor, já que você tem o carinho, o amparo desse espírito que a gente já tem afinidade. Então essa é a primeira e talvez mais óbvia das ligações, dos laços que a gente pode ter entre os nossos familiares. A segunda é chamada de por natureza das provas. Então são espíritos que já não têm muita ligação, não tiveram muitas experiências no passado, mas por natureza das provas, como eles vão passar por provas parecidas, semelhantes, eles são colocados juntos. Então às vezes eles precisam encarnar numa mesma cidade, eles precisam ter experiência dentro daquela cidade. Então são espíritos que naquele momento eles vão estar juntos, eles vão começar a sua história. Então eles têm por natureza da prova, eles são ligados ali na mesma família, ou eles precisam ter uma determinada condição financeira. Eles não têm história pregressa, mas eles são colocados juntos porque eles vão precisar daquela prova, né? Então esse é o segundo laço. São pessoas que na nossa família a gente não sente uma intimidade tão grande, a gente não sente um amor tão grande, parece que são um pouco mais distantes, são indiferentes, né? Mas com o passar dos anos, com o passar das experiências, a gente acaba transformando essa experiência de natureza das provas a um espírito por afinidade. Vamos criando amor por eles até criar a grande fraternidade universal, que é o que Deus espera da gente. E a terceira ligação é o que é ligado pela antipatia, né? Então isso também muitas pessoas já devem ter ouvido histórias nesse sentido. Espíritos que na verdade tiveram algum atrito, alguma desavença no passado, mas Deus, pensando na fraternidade, Ele não permite que espíritos se odeiem. Então, dentro do mesmo teto, da mesma casa de Deus, Deus vai querer que eles acabem se redimindo, se corrigindo desses erros. Então eles acabam colocando pessoas que às vezes tiveram atritos, pessoas que foram inimigas do passado dentro de uma mesma família, porque assim elas vão ter que trabalhar junto, elas vão ter que aprender a conviver, vão ter que aprender a fazer do atrito, da desavença, criar o amor. Então, é que nem está no próprio Evangelho, a gente pode ter inimigo do passado como os filhos, né? Sim, isso é muitas vezes a finalidade da família. Então a gente pode ter inimigos dentro da mesma família. É proporcionar pelo laço consanguíneos reajustes de relacionamento entre espíritos inimigos, atendendo ao reclame da lei de Deus, que é de fraternidade. Então a lei de Deus é de fraternidade, é de amor. Ele não vai permitir que as pessoas carreguem o ódio pela eternidade. Ele não vai permitir isso. Então naturalmente a gente vai ter que em algum momento cuidar desse atrito e transformar isso em amor. Mas aí, na pergunta 208 dos Livros dos Espíritos, né, a gente falou muito da questão ali dos deveres dos filhos com os pais, né? Então Kardec pergunta assim:
Se os filhos devem honrar os pais não têm nenhum dever sobre os filhos depois do nascimento? Ou o que os espíritos respondem é que os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Então os pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Então a gente conversou muito falando aqui da relação, da necessidade dos filhos honrarem os pais, mas a gente acaba vendo também que os pais têm uma obrigação enorme com os filhos, que é a da educação, de corrigir os seus atos também, de guiar e trilhar, deixar eles num caminho correto, num caminho com Jesus, né? Então o que a gente pode resumir da questão da parentela corporal e espiritual, que foi o que esse segundo subtítulo que tem nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente consegue resumir que o corporal tem laços frágeis da consanguinidade da matéria, que acabam se extinguindo com o tempo. Às vezes se dissolve moralmente já na existência. Então, às vezes, dentro da mesma existência, a gente até se afasta muito de algum familiar. Mas a parentela espiritual é caracterizada pelos laços do espírito que se perpetua pela eternidade. Então, Jesus não quis desprezar a família material dele nessa passagem do Evangelho. A gente viu que a família material é muito importante, mas o que ele quis enaltecer é valorizar a família espiritual dele, que naqueles momentos eram os seus apóstolos, que eram que estavam em sintonia com o trabalho dele, levando os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas. Então Jesus valoriza essas pessoas que estão em sintonia com ele e chama de família todos aqueles que seguem as leis de Deus. A palestra terminaria por aqui, né? Mas enquanto eu estava lendo o livro Boa Nova, né, no capítulo 8, né, tem um capítulo que chama Bom Ânimo, de Bartolomeu, eu achei que cabia aqui dentro desse estudo sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do honrai vosso pai e vossa mãe. Bartolomeu era um dos apóstolos de Jesus e conta nesse capítulo que ele tinha muitos problemas assim que a gente se identifica, né? É muito interessante a gente ler o Boa Nova, que a gente vê a questão das fraquezas dos apóstolos, as inseguranças, né? O quanto eles tinham medo também, enquanto eles no começo eles não entendiam muito os ensinamentos de Jesus, mas eles foram crescendo ao contato com o Cristo, né? Então Bartolomeu reclamava muito para Jesus da vida material, reclamava da condição econômica, financeira dele, do trabalho que não tinha sucesso, mas ele trazia também muitas queixas em relação à família dele. A família dele não entendia ele, julgava ele no trabalho nesse serviço de apóstolo com Jesus, achava que ele não estava seguindo o caminho correto. Então tinha muitas brigas, tinha muito atrito com os familiares dele. Então Bartolomeu ele não se sentia forte o suficiente ali para estar sempre ali evitando o atrito com os familiares, perdoando as desavenças da família, né? Então ele fala para Jesus assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Ou seja, Bartolomeu não se sentia forte o suficiente, né? Mesmo com os ensinamentos que ele tinha ali de Jesus, ele não se sentia forte permanente para estar lidando com todos aqueles problemas da matéria, né? Então o que Jesus fala para ele? A verdade não exige, ela transforma. Ou seja, à medida que a gente vai tendo contato com essa mensagem do Evangelho, a gente vai se transformando. À medida que a gente vai internalizando esses conhecimentos, isso vai modificando o nosso coração. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então o que Jesus quis dizer aqui? A gente é espírito, que nem a gente estava vendo, de mais de 1,5 bilhão de anos. Às vezes a gente fica muito chateado, a gente fica muito desgastado com esses atritos na família, com os nossos problemas na matéria, mas à medida que a gente for tomando conhecimento da mensagem de Jesus, a gente vai perceber que na verdade
esse período é muito curto para um espírito que tem toda a eternidade, que aspira toda a eternidade com Deus, no amor de Deus. E se a gente se concentrar nisso, a gente percebe que, assim, pelo menos, lógico, é justificável, que é difícil, mas isso vai dar alegria para a gente, dar coragem, dar esperança, para passar aqueles 10, 20, 30 anos de dificuldade, para a gente passar, conseguir ter muita resignação, muita resiliência, aspirando ali uma eternidade com Jesus e com Deus. Então, o que eu queria deixar aqui por último de mensagem era justamente isso, que a gente possa cada vez mais ir refletindo e pensando como espírito imortal. Todo mundo passa por dificuldades aqui, né? Todo mundo a gente que está no planeta de provas e expiações, a gente vai sofrer com questões materiais, a gente vai sofrer na família, a gente vai sofrer com condição financeira, a gente vai sofrer com saúde, mas vamos começar a raciocinar mais como espírito imortal e ter muita paciência, muita resignação, que às vezes um período de 5 anos, 10 anos de dificuldade, isso daí é muito pouco quando a gente passa a refletir como um espírito que tem toda a eternidade pela frente. Obrigado. Deus te abençoe, viu? Agora vamos achar aqui um pouquinho. Beleza de palestra, né, gente? Então, nós tivemos muito amor em nossas várias encarnações também. Quantos pais e quantas mães que nós tivemos já. E cada um na sua época, no seu entendimento, né, agiu conforme era necessário. Então, que nós tenhamos na presente encarnação muita paciência com nossa mamãe, com nosso papai, aqueles que os têm, e aqueles que não os têm mais, que já estão vivendo em outro plano, que façam bastante agradecimentos, né, mensagens de gratidão por tudo que tiveram que passar aqui para dar o melhor para nós, né? Tivemos bastante atenção, bastante carinho, sim. Cada um à sua maneira, da forma que entendiam como deveriam agir e como devem agir. Cabe a nós, né, os que estão, os filhinhos agora, os presentes, ter paciência, né? Que vocês, os jovens, estão vivendo uma nova era, que os pais não tiveram oportunidade. Essa era da informática, da informação, então eles têm muita dificuldade de entendimento. Então vamos ter paciência e ensinar para eles, né? O celular, que a mamãe às vezes fica lá cutucando ali, então a nossa obrigação é ajudar, né? E gratidão sempre. Nosso pai, nossa mãe. Eu vi um vídeo de um pai muito bravo essa semana, né? Que o amor não é só de mãe, não, que o pai também, né? Ele é um provedor, que ele sai em busca do trabalho, em coisas perigosas, e ele também tem que ser muito bem tratado, porque ele é pai também. Então, compartilhar esse amor, é isso, papai? É isso, né? Então, os pais, né, também merecem todo o carinho. Então, honrar ao nosso pai e à nossa mãe, né? Para que tenhamos um tempo dilatado na fé. Essa é a forma que foi falada. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente honrar nosso pai e nossa mãe. Muito obrigada. Nós vamos para os passos agora.